Olá, eu sou o João Ribeiro. E eu sou o Marcelo Mumu. Você está assistindo um corte do nosso podcast Papo VO2. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curte e compartilha. Como é que você consegue conciliar ser mãe do João Pedro, Benjamin, Teodoro e Constantino. São 4. E tem mais um que dá trabalho, o Leonardo. O Leonardo. É. Ih, Léo. Ficou ruim, hein? Porque assim, eu sou pai de 3 e é bem complexo você saber conciliar tudo. Uhum. E eu só tenho 2 empresas. Você tem uma gama. Exato. Fala pra mim, como é que você consegue? Hoje eu consigo porque eu realmente mudei meu estilo de vida. Antigamente, eu era só decoradora. Certo. E eu realmente, eu vivia para trabalho. Eu saía de casa 8 horas da manhã, chegava 8 horas da noite e eu não convivia tanto com os meus filhos. Tanto é que na minha casa sempre teve babá 24 horas. E eu vivia para o trabalho. E eu vivia cansada. E aí, tipo assim, eu não cogitava fazer outra coisa a não ser decoração. E eu vivia sempre cansada. E demanda muito trabalho. Muito. Né? Há quanto tempo nessa... Há 5 anos atrás. 5 anos. Certo. Depois que eu mudei meu estilo de vida, que eu mudei minha alimentação, que eu saí do sedentarismo, eu fiquei no sedentarismo mais de 16 anos. Mas antes de você estar no sedentarismo, você chegou a praticar alguma atividade física? Sim, mas era assim, pagava academia trimestral e um mês faltava 2. A gente vai ver no decorrer aqui. Comecei. Eu vi um vídeo dela interessantíssimo, que eu acho que ela estava fazendo transporte. Eu vi esse vídeo, cara. Ela falou assim, não quero ser bodybuilder. Não. Isso não é pra mim. Aí eu falei assim, tá bom. Aquele vídeo tem quantos anos? Daquele vídeo 5 anos. 5 anos? 5 Nossa. anos. E assim, e eu realmente nunca pensei em ser bodybuilder. Mas assim, o processo transforma você. Né? A sua relação com o que é saudável muda muito. Por exemplo, hoje o conceito para mim de saúde e essencial é completamente diferente do que há 5 anos atrás. Sim. Há 5 anos atrás, eu mudei minha alimentação e comecei a praticar exercício físico porque meu joelho estralava, eu sentia dores. Na minha bolsa, era uma bolsa gigante, porque sempre tinha uma necessaire com remédio, porque eu tinha crises altíssimas de enxaqueca, porque a alimentação muito rica em açúcar, farinha branca, inflamatória. Então, tudo mudou. Eu comecei com isso. Eu comecei com o intuito de perder só 10 quilos. E eu odiava dieta, odiava esse povo que faz dieta, odiava a gente academia. Eu tenho vídeo meu falando assim, esse povo é insuportável. Esse povo não dá nem para trocar meia dúzia de palavras. E assim, né? A vida é um cuspir pra cima e cair na cara. Mas assim é bom. Assim é bom. Eu vi ali que você tinha uns vídeos seu lá, umas fotos, que você foi de um extremo ao outro, né? Você já foi bem rechuchudinho, depois você foi bem magrinha. Porque até assim, chegar no... eu fui muito tempo, vou te explicar. Eu nunca fui fitness na minha vida. Certo. Nunca fui fitness. Depois, se a gente vai conversar, eu vou explicar por que eu resolvi ser bodybuilder. Eu nunca fui fitness, mas era aquela pessoa que gostava de ter um corpo, assim, vestido, bonito. Mas eu nunca fui de, academia. Nunca. Sim. E aí, depois tive o João Pedro, mas eu tive o João Pedro com 23 anos, metabolismo, assim, no 12. João Pedro com 3 meses, eu tava mais magra de quando eu engravidei. Depois dos 30, a conversa muda. E aí, eu tive meu segundo filho, o Benjamin, engordei horrores, não perdi, engravidei do terceiro filho, e aí depois veio o quarto filho, que foi o Constantino. E depois que o Constantino nasceu, as coisas mudaram, assim. Eu falei, cara, como é que eu vou estar com 70 anos? Se eu já tô com 39, eu vou amarrar um tênis, eu tô sofrendo. Meu joelho Você acha que vai ter um AVC? Isso. Aí, na época, o Benjamin, meu filho que hoje vai fazer 12 anos, ele tinha tinha 7. E ele falou assim, mamãe, você é velhinha, você não dá conta de jogar uma bola comigo. Aquilo me doeu. Aquilo me doeu. Acompanhar. Exato. Por quê? Porque eu priorizava muito a minha vida profissional. Então, assim, eu já era conhecida nacionalmente, já tinha feito festa pro Kaká 3 vezes, já tinha feito festa para Adriana Santana e Rodrigão. Então, profissionalmente, eu já estava muito bem sucedida.
Mas eu estava falhando comigo. E você chegou nesse ponto a analisar a sua saúde, por exemplo, profissional, tô legal. Sim. Como que tá a minha saúde, família? Não, como todo mundo, eu falo assim, que o ser humano ele só muda ou pelo amor ou pela dor. 90% é pela dor. E eu fui pela dor, porque doeu. Eu vi isso de um filho, né? E que eu falei, cara, como que eu vou estar? Como é que essas crianças vão estar, né? E aí foi uma sucessão de pensamentos ruins que se tornaram bons. Que pensamentos ruins? Que eu falei, cara, imagina, eu sou mãe de 4 homens e você é sogra de 4 mulheres. Você imagina esses meninos, tudo grande, criado, com filho. Eu vou ser alguém que soma ou alguém que dá trabalho? Aí eu sonhei numa situação de viagem em família. E meus meninos querendo levar a mamãe e as noras não querendo. Mas sua mãe dá muito trabalho. É melhor a gente pagar alguém e ficar com ela. Cara, eu não quero isso pra mim, sabe? E aí, por que eu não quero? Porque é muito ruim você envelhecer e o seu corpo não obedecer a sua mente. Eu acho que foi isso que você falou esses dias, né? Como é que é? Pra você morrer, você tem que estar viva. Eu falo assim, é um ditado africano que diz o seguinte, eu espero que quando a morte te encontrar, você esteja vivo. Por quê? Porque a maioria das pessoas vivem um zumbi. Morreu. Tá no automático. Tá no automático, a pessoa acorda, tá ruim, não sabe por quê. Não muda, tá num relacionamento ruim, não muda. Não procura mudar, evoluir, prosperar de certa forma. A pessoa se olha no espelho nu, aliás, ela nem se olha, né? Porque a mulher não se encara, porque eu também não me encarava. Sério, cara? Transar era escuro. Não podia ter luz, entendeu? Só que a gente se esconde disso. A gente foge disso. Cara. É pesado. Então, a gente vai levando. Foi uma pergunta que teve ali, eu tava até vendo agora, que a pessoa perguntou, falou assim, se a maternidade mudou o jeito dela pensar, se você amadureceu mais com a maternidade. Assim, não, eu vou falar assim, tem muita mulher que fala assim que a mulher ela muda completamente quando ela tem filho. Muda o quê? A responsabilidade, tá? Mas, por exemplo, eu já era mãe do Benjamin, do Teodoro e do João Pedro, e mesmo assim eu não prestava atenção nisso. Tem uma frase que fala assim, eu morro pelos meus filhos. E eu gosto de mudar hoje. Eu falo assim, ao invés de você morrer, passa a viver pelos seus filhos. Por quê? A gente morre uma vez, acabou. E pra gente estar viva, a gente tem que estar bem. E aí, eu comecei a perceber, eu falei, cara, eu não quero, no fim da minha vida, ser um peso pros meus filhos e nem para as minhas noras. Isso reflete até neles também, né? Totalmente, nos relacionamentos deles. Sim, com certeza. Então, eu quero ser aquela sogra que a nora faz questão que a sogra vá. Né? E não aquela coisa de, não, é um peso. Sua mãe não. Exato, por quê? Porque eu tive avós que minha mãe cuidou. Eu tive avós que moraram na minha casa. Então, essa dinâmica de vai viajar, quem vai ficar com mamãe, quem não vai ficar... Eu vivi, e eu falei assim, olha, eu tenho a oportunidade de viver o que minha avó viveu, ou fazer uma coisa diferente. Então, isso foi uma coisa muito forte para eu mudar. Foi um porquê muito forte. Por quê? Porque até então eu só emagrecia para evento. Eu emagrecia porque eu ia pra praia. Eu emagrecia porque eu ia pra praia. Engorda, eu emagrecia porque eu ia pra um casamento, pra uma festa que eu queria entrar no vestido. Isso é muito fútil.